Boa noite, pessoal do Curso Vigor. Estamos aí para dar continuidade ao estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, estamos na nossa aula número 2. Lembrando que nesta semana nós encerramos o conteúdo com a aula 2 e no início da próxima semana finalizamos o estudo do ECA com a parte 3 da nossa aula, trazendo aqui as medidas socioeducativas, as medidas de proteção à criança e ao adolescente. Tá bem? Então, como é que foi a nossa primeira aula? Nossa primeira aula foi do artigo 1º até o 19º. E ali a gente fez um apanhado geral, principalmente para o pessoal da área da saúde. Ali os direitos à saúde foram os mais debatidos na aula anterior, mas também no final nós complementamos com o direito dessa criança e desse adolescente de estabelecer essa convivência familiar. Antes, a gente tinha falado da parte bem introdutória, da definição do que era criança e do que é adolescente. Criança, aquela pessoa com até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, o jovem entre 12 e 18 anos. Então vamos retomar nosso estudo a partir do artigo 20. E o artigo 20 começa com o seguinte tópico: os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Esse já é um tema bem batido, nós já vimos inclusive comentado na aula anterior. O filho havido ou não da relação de casamento, inclusive por adoção, terá garantido os mesmos direitos, principalmente relacionados à questão da herança, a questão do direito sucessório, que é tão debatido no direito civil, tá? Segue comigo então, no artigo 21, o poder familiar. Tu viu que no teu material aí, tanto na tua apostila, quanto se tu estiveres analisando aqui no teu computador ou no celular, tá escrito o pátrio poder e tá riscado, porque a nomenclatura anterior era justamente essa. O poder familiar era chamado de pátrio poder. E isso foi revogado. Então toda a legislação do ECA vai estar esse risquinho ali quando se relacionar a pátrio poder. O correto é o poder familiar. O poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil. Sim, acabamos de falar do Código Civil. Tudo que a gente não conseguir encontrar de solução dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós encontraremos aonde? No Código Civil. E se a gente não encontrar no Código Civil, no Código de Processo Civil, e se a gente não conseguir no Código de Processo Civil, aí provavelmente a questão criminal, aí a gente vai pular lá para o Código Penal ou para o Código de Processo Penal. Mas, sobretudo, a nossa primeira análise sempre será a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assegurado a qualquer deles, qualquer dos pais, o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Então, sim, tu pai, tu mães que tem divergência no modo de educar o seu filho, se você tiver alguma divergência familiar com a sua esposa ou com o seu marido, você pode buscar essa guarida judicial, você pode buscar o juiz, o judiciário, para resolver essa divergência. Artigo 22, aos pais incumbe, muito importante o artigo 22, então pega a tua caneta agora, continuamos na mesma metodologia da aula passada, pega a tua caneta e vem comigo grifar o artigo 22. E pode grifar ele todo. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Se tu tiveres outra cor de caneta, por favor, grifa aí qual é a característica dos filhos. Pensa aí, a gente está estudando qual legislação é da criança e do adolescente. Logo, esse dever dos pais relacionado à educação, sustento, guarda, são dos filhos menores. Essa obrigação é relacionada aos filhos menores. E o que a banca vai fazer? Vai colocar qualquer idade. Qualquer idade o pai tem esse dever. E não, está bem explícito no artigo 22
Esse dever incumbe apenas aos filhos menores. Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta lei. Bom, tu viste que novamente ele fala em igualdade. Então a questão da educação, sustento, guarda, a gente já havia mencionado. O pai e a mãe têm igualdade de condições. E se discordarem, podem inclusive buscar a tutela judicial para essa discussão. O parágrafo único, ele mais uma vez menciona a igualdade no cuidado e na educação desta criança. Mas a responsabilidade qual é? Eu gostaria que tu grifasse justamente o parágrafo único. A responsabilidade é o que chama a atenção do parágrafo único. A responsabilidade, ela é compartilhada. Então, teu grifo ali para a característica da responsabilidade. Artigo 23. Lembra que eu pedi para que tu grifasse, botasse um asterisco na aula anterior, no artigo 19? Porque o artigo 19 dava todo o norte, todo o sentido do que o Estatuto da Criança e do Adolescente busca com essa tutela. Olha aqui que traz o artigo 23. Justamente vai ao encontro daquilo que nós trouxemos na aula anterior. A falta ou a carência de recursos materiais, grifa aí, não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. E te lembra que na aula anterior a gente trouxe casos como o pai e a mãe que estão privados da sua liberdade, a gente já ia decretar de imediato a perda desse poder familiar? Não, inclusive nós garantimos a essa criança e a esse adolescente o direito de visitas periódicas. Vírgula, te lembra? Está no teu material, independentemente de autorização judicial. Então, qual é o sentido? O que a norma, o que o estatuto quer garantir? Que é esse jovem, que essa criança, esse adolescente, primeiramente consiga restabelecer os seus vínculos familiares originais, biológicos, e sim que a gente consiga colocá-lo novamente no seio da sua família natural. Parágrafo 1º do artigo 23. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem. Mais uma vez corrobora com o argumento anterior, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Parágrafo 2º, vamos lá. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará, mais uma vez, tua caneta, teu grifo, não implicará a destituição do poder familiar, vírgula, calma aí. Isso regra geral. Então pensa comigo. A gente acabou de falar que aquele pai ou aquela mãe privados da sua liberdade, que estão presos, podem, inclusive, reconstituir o contato com seus filhos através de visitas periódicas e não necessariamente vão perder o poder familiar em função da privação da sua liberdade. Aqui a gente está falando de outra espécie, a gente está falando de condenação criminal. Ele não está preso, ele foi condenado criminalmente por um processo. Esse processo está no âmbito penal. Mas isso é regra geral. A condenação criminal não implicará necessariamente a perda do poder familiar, exceto, então vem comigo agora nas exceções, exceto em quais hipóteses? Exceto na hipótese de condenação por crime doloso, ou seja, crime culposo jamais vai ensejar a perda do poder familiar. Qual é a diferença? O crime doloso é aquele onde a pessoa tem intenção. E a culpa, onde é que nasce a culpa? As modalidades, aquelas que a gente já viu no curso Vigor. Pode ser por imprudência, imperícia ou negligência. Mas, em suma, a culpa é a falta de um dever de cuidado. Aí jamais haverá a perda do poder familiar.
O crime deve ser intencional, logo, o crime deve ser doloso. Crime doloso sujeito à pena de reclusão. Aqui os requisitos eles são cumulativos. Eu tenho que ter os requisitos cumulados, eles não são alternativos. Então esse crime ele deve ser doloso, apenado com reclusão, e ele tem que ser cometido contra o próprio filho, contra a própria filha ou titular do poder familiar. Então é aquele pai que chega e agride o filho, abusa da filha, bate na própria mulher. E basta ser isso? Não, isso é um crime doloso. A lesão corporal é um crime doloso, sim, mas ela tem que ser uma lesão corporal que enseje uma pena de reclusão. Então vai ser aquela lesão corporal grave, ou até, muitas vezes, a fatalidade do próprio homicídio. Te lembra que quando a gente estudar a Lei Maria da Penha, o porquê que o feminicídio surgiu? O feminicídio nada mais é do que um homicídio cometido pelo homem em razão da função peculiar do gênero mulher. Ele mata por ela ser mulher, e não é porque é outro motivo, porque ela me furtou, é porque ela me traiu. Não, é porque ela é mulher. É por causa disso, mas a gente vai deixar esse capítulo de feminicídio, Lei Maria da Penha, por um outro momento. Vamos para o 25 agora, então? Vamos para o 25. O 25 vai trazer agora sim o conceito de família natural. Agora nós vamos adentrar num campo muito importante do nosso estudo. Então, muita atenção aqui agora. Nós vamos entender o que é uma família natural, uma família extensa ou ampliada, e a gente já trouxe esses elementos na aula passada, então vem comigo. 25, entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles com seus filhos. Sim, porque imagina se perdemos um pai ou perdemos uma mãe. O pai sozinho com seus filhos não é família? A mãe sozinha com seus filhos não é família? Sim. Então, por favor, teu grifo aí, ou por qualquer um deles. Parágrafo único, agora entenderemos o conceito de família extensa ou ampliada. Saímos da família natural, saímos do seio familiar e agora nós vamos buscar os parentes. Então lembra que família extensa ampliada são os próprios parentes. Família extensa ampliada é aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos, com as quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Então é qualquer parente? Não. É parente próximo. Primeira característica que tu vai grifar no teu material. E é parente próximo, acabou? Não, parente próximo com qual a criança conviva. Então a necessidade da convivência é outro requisito cumulativo. O parente próximo aonde haja convivência com aquela criança. Artigo 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Bom, isso aí a gente havia comentado até num outro tópico, mas vamos grifar a parte final, que é o que nos prepondera em relação a questões de concurso público. Vamos lá para o final. Qualquer que seja a origem da filiação. E o que a banca vai te trazer? Dependendo da origem da filiação. E também pode ser substituído aquele qualquer que seja a origem da filiação por independente da origem da filiação? Não traz o mesmo sentido semântico, não o mesmo significado? Sim. Então, concurseiros aí de casa, por favor, se a banca substituir palavras, não fique apavorado. A gente sabe que o concurso ele é muito literal. Mas se substituir palavras sinônimas, vai alcançar o sentido da norma. E ali, se a gente substituísse qualquer que seja a origem da filiação por independentemente da origem da filiação,
não estaria abarcado aqui o sentido da norma? A gente atingiria da mesma forma? Sim. Então não se desespere. A gente tem que trazer muita bagagem, conhecimento para a hora da prova. Então, em termos de legislação, quem vai te ajudar muito será a Bia. A Bia, com seu português mágico, vai te ajudar de uma maneira esplendorosa a também acertar questões de legislação. Então, estude muito português em casa. Aproveita esse tempo aí que você está em quarentena, estuda português, decora os nexos, decora processos de subordinação, de coordenação. Vamos lá! Não é porque a gente está nesse processo de quarentena que nós temos que deixar a vida de lado. Vamos embora! Artigo agora, nós vamos para o 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. A característica preponderante do artigo 27 é a palavra imprescritível. Que quer dizer isto? Que você buscou conhecimento, você não sabia a sua origem de filiação até então, e você foi atrás dos arquivos confidenciais, foi atrás dos órgãos públicos, foi atrás do hospital onde você nasceu e conseguiu a informação. Olha, meu pai e minha mãe são esses aqui. E o que vai acontecer? Não nasce aí também o direito de filiação? Sim. Automaticamente, imagina se teu pai ou tua mãe faleceram, infelizmente abre-se um direito sucessório, por isso que ele coloca ali, além de ser exercitado contra os pais, pode ser exercitado contra herdeiros, porque tu pode ter outros irmãos. Mas o que interessa para nós? A característica da imprescritibilidade. Ele é imprescritível, quer dizer que até o último suspiro da tua vida tu pode buscar essa informação e o reconhecimento da tua filiação. Tu pode ter 89 anos e nesse momento eu decidi ir atrás dos meus pais biológicos. É possível? Sim, porque não prescreve jamais esse direito. Ele jamais vai vencer, tá bom? Seguindo o nosso baile, vamos agora tratar da família substituta. Artigo 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, vírgula, pega a caneta e grifa, independentemente da situação jurídica da criança ou do adolescente. O que isso quer dizer? Porque a gente pode estar no meio de um procedimento judicial. A quer uma coisa, o pai quer outra. Então, no meio do imbróglio judicial. E o que está estabelecendo aqui? Independe da situação jurídica. O artigo 28 é um dos que mais cai nas bancas de concurso público. Então, todo cuidado é pouco com ele. O que ele vai fazer? Vai cortar a palavra independentemente, vai colocar dependendo da situação jurídica deste menor. E aí a questão estará errada. Mas agora nós vamos estudar então as modalidades, logo na sequência, as modalidades de colocação em família substituta, que poder-se-á dar por guarda, tutela ou adoção. Parágrafo 1º agora, sempre que possível, já grifa aí, sempre que possível, não é uma obrigação, sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, também chamada de multidisciplinar, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. Mas é obrigação? Não, não é obrigação, mas acompanhe a leitura que nós já vamos seguir com raciocínio. Parágrafo 2º, tratando-se de maior de 12, olha ali, tratando-se de maior de 12, será necessário a sua oitiva, será necessário o seu consentimento. O que quer dizer então? Que a criança, sempre que possível, criança, parágrafo 1º, sempre que possível, aí ele botou lato sensu, ele botou criança ou jovem, para ver como o legislador é tão falho, que seria muito mais fácil ele colocar a criança sempre que possível. Mas ele coloca no parágrafo 2º, a partir do 12 será necessário o seu consentimento.
Então por que não fizeram a legislação já? Olha, criança sempre que possível. Adolescente, sempre será necessário seu conhecimento e seu consentimento. Parágrafo 4º, um dos mais importantes para a vida. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, e isto é regra geral. Infelizmente, esta regra geral é o que está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tu imagina que realmente os grupos de irmãos, regra geral, são adotados conjuntamente pela mesma família? A família quer adotar apenas um, gente. A família não quer adotar 3 de imediato. Então a realidade do que está estabelecido aqui não é a mesma da realidade das ruas, não é a realidade do dia a dia dos processos de adoção. Os irmãos são separados. Mas aqui é concurso público. E no concurso público toda atenção é pouca. Então vem comigo aqui. Os grupos de irmãos deverão ser adotados conjuntamente pela família substituta. Regra geral, vírgula, ressalvados a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade da medida. Fechou? Então tá bom. Parágrafo agora será o 5º. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizado por equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal. Sim, porque esses processos adotivos, realmente, cada vara vai ser especializada de acordo com a especificidade local. E pulamos agora, então, para o artigo 31. A colocação em família substituta estrangeira, grifa aí, não é qualquer família substituta, é a família substituta estrangeira, constitui medida excepcional, logo somente admissível na modalidade de adoção. Um dos mais cobrados artigos nos concursos públicos é este aqui, o 31. O que ele vai dizer? Ele vai colocar aqui: a colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de guarda, ou admissível na modalidade de guarda, tutela e adoção. E não apareceu uma daquelas palavras que eu sempre reitero para ti nos nossos estudos? Apenas, só, somente, exclusivamente. Em 90% das situações essa assertiva estará errada, justamente por apresentar esses elementos. Mas e quando ela aparece? Quando ela aparece, você tem que pegar uma caneta marca-texto de outra cor e ir lá e grifar. Somente está aparecendo ali. Somente. É os 10% que estão corretos. Então, por favor, grifa. Somente na modalidade adoção. 33. Vamos para a primeira modalidade, então, da família substituta, guarda. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros. Até agora tu não vais grifar nada. Vai ser justamente essa partezinha final, vírgula, inclusive aos pais. Inclusive aos pais. E ele vai falar aqui, exceto aos pais. Eu estou te dando toda a colher de chá aqui, de todas as questões, e já foram centenas, para não dizer milhares, de situações que eu já vi na história aqui desses concursos públicos, que é só essas armadilhas que ele vai tentando puxar o teu tapete ao longo do caminho. Então, por favor, faz essas marcações pontuais que eu te peço, porque senão não tem o porquê de eu pedir para tu te organizar com o teu material, grifar essas palavras-chave. Então acompanha, segue essa metodologia que lá na hora da prova vai dar certo.
Para artigo 33, parágrafo 3º agora. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente. Também vamos grifar. Garante a condição de dependente para todos os fins de direito, inclusive previdenciários. Mais uma vez ele pode ser sacana contigo, suprimir inclusive e colocar exceto os direitos previdenciários. E um pulo agora até o artigo 35. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo. Grifa esta frase. Por quê? Somente a guarda pode ser revogada. E ele vai te trazer uma questão de prova aonde vai mencionar adoção, por exemplo. A adoção pode ser revogada a qualquer tempo. E a adoção, ela é irrevogável, porque uma revogação trata-se de princípios relacionados ao direito administrativo. São poderes discricionários que trazem conveniência e oportunidade. Não existe um ato ilegal aqui numa revogação. O juiz simplesmente auferiu, depois de uma análise mais minuciosa, que, opa, eu fiz um erro aqui. Eu não deveria ter concedido a guarda para fulano ou para ciclano. E aí o que ele faz? Ele anula aquela guarda? Não, ele revoga. Por quê? Porque ele se dá conta. É mais conveniente que ele revogue aquela guarda e conceda esse direito a uma outra pessoa, a um outro responsável legal. Vamos então para a tutela. Na sequência, artigo 36, a tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 18 anos incompletos. É isso que nos interessa? Não. Parágrafo único, tá a tua questão de prova. O deferimento da tutela, é aqui que tu vai grifar. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar. Olha a importância do final. E implica necessariamente o dever de guarda. Então, se tu tens tutela, logo tu tens a guarda daquela criança. Tá entendido isso? Implica necessariamente o dever de guarda. Então, se eu tenho tutela, eu tenho guarda. Mas se eu tenho guarda, eu tenho tutela? Não, porque aqui é que nem New Kids on the Block. É step by step, tá? Guarda, tutela e adoção. Nós vamos subindo degraus de importância. O menos importante é a guarda. Mais importante é a adoção. No meio do caminho nós temos a tutela. Por isso que a tutela abrange a guarda. E a adoção abrange tudo, não é? Se tu é adotado, tu já é filho. Adoção, tu já é filho da pessoa, com todos os direitos. E nós veremos isso na sequência. Vamos lá então para o artigo 39 da adoção. Parágrafo 1º. A adoção é medida excepcional. Olha a característica ali que logo vem na sequência. É medida excepcional e irrevogável. E o que ele vai trazer na tua prova? Revogável, muito cuidado. Quem é que é revogável? Isso, a guarda. Eu estou em sincronia de pensamento contigo aí. A guarda a gente revoga, a adoção a gente não revoga, é irrevogável. Parágrafo 2º, é vedada, grifa todo o parágrafo 2º, muito comum cair o parágrafo 2º naquelas questões que trazem os romanos. Romanos 1, 2, 3, 4, sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, é correto que se afirma. Romano 2, é permitida a adoção por procuração. Errado. Grifa então ali, é vedada a adoção por procuração. Parágrafo 3º. Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, grifa agora, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando.
teu grifo prepondera no entre vírgulas, no confronto entre interesses, vai prevalecer do adotando, inclusive em relação aos pais biológicos. Artigo 40. O adotando deve contar com no máximo 18 anos a data do pedido. Que pedido? Pedido de adoção. Salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Opa! Salvo é exceção à regra. Então nós temos que adotar qual sistema aqui quando aparece exceção? A banca quer sempre o quê? A regra ou a exceção? A exceção. Então o teu grifo vai para o final. Salvo se este jovem, se essa criança já estiver sob a guarda ou tutela dessa pessoa ou dessas pessoas. Aí a gente não precisa do requisito anterior, que é a idade de 18 anos incompletos. Fechou? Porque vamos falar a verdade, esse processo de adoção, ele pode começar com 17 e terminar com 18. Não é isso? Sim. E aí a gente vai vislumbrar como essa situação nos dois campos. O primeiro, ele já está sobre a guarda ou sobre a tutela daquela pessoa, então o requisito etário não vai preponderar. Não, mas ele não está sobre a guarda ou sobre a tutela daquela pessoa, aí o requisito etário ele prepondera. Então, durante os 18 anos daquele jovem, até os 18 anos incompletos, ele tem que entrar com pedido de adoção. 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado. A gente já falou sobre isso. Sim, com os mesmos direitos e deveres. Sim, inclusive sucessórios, que são os direitos de herança. Sim, desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impeditivos matrimoniais. Nós vamos agora para o 42. 42 traz mais questões de concursos muito importantes para nós. Podem adotar os maiores de 18 anos. Você acha essa informação importante? Pensa aí. Podem adotar os maiores de 18. Sim, uma pessoa de 15 anos vai adotar quem? Ela não consegue nem se autogerir na sua vida, vai adotar quem? Essa informação realmente não precisava, né? O que interessa para nós é, independentemente do quê? Da sua condição civil. Aí sim, com licença. 42, lê ali. Podem adotar os maiores de 18, independentemente do estado civil, independentemente se é casado, independentemente se tem uma união estável, independentemente se é solteiro. Não tem gente solteira que adota? Sim. E nesse país, inclusive, independe do quê? Da orientação sexual também. Casal homossexual não pode adotar? Pode. Enquanto mais, então, a gente vai criar um requisito quanto ao estado civil dessa pessoa. A adoção é o gesto mais sublime, a maior demonstração de amor que um ser humano pode ter pelo outro. Imagina tu adotar uma pessoa que não é sua filha, seu filho. Parágrafo 1º. Não podem adotar os ascendentes. Quem são os ascendentes? Ascendentes, descendentes, ascendentes, então lembra sempre dos pais, avós. Ascendentes é pais e avós. Descendentes, teus filhos. Então não podem adotar quem? Os avós não podem te adotar, mas podem ter tua guarda e tua tutela, sim. Da mesma maneira, quem é que não pode adotar? Irmãos. Irmão não adota irmão, que fique bem claro isso, porque no mínimo ficaria muito estranho, né? O teu irmão virar teu pai agora. Então ficaria psicologicamente bem confusa a cabeça dessa criança.
Parágrafo 2º, para adoção conjunta. Para adoção conjunta. Te lembra que independe do estado civil? Eu posso estar casado, eu posso estar numa união estável, eu posso ser solteiro para adotar uma criança ou um adolescente. Aqui a gente está falando de adoção conjunta. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada estabilidade familiar. O adotante, parágrafo 3º, há de ser pelo menos 16 anos mais velho. Sim, por obviedade. Porque o ser humano é bicho ruim. Você não acha que muitas pessoas já tentaram entrar em cadastros de adoção com outros fins perversos que não sejam justamente de uma filiação, de ter um filho ou de ter uma filha? Sim, aquele cunho, infelizmente, sexual, aqueles abusos que a gente vê nos noticiários. Então você imagina alguém de 25 anos adotando uma pessoa de 17? Pensa aí, 25 para 17. Não tem cabimento. Então por isso que a lei foi muito inteligente nesse aspecto. Eu tenho que ter pelo menos 16 anos de diferença. Então se eu tiver 20 anos de idade, no máximo aquela criança deve ter 4 anos. No máximo, a gente tem que respeitar esse limite de diferença etária de 16 anos. Em aquele que vai adotar e o adotado. Seguindo, parágrafo 4º, os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros, deu ruim. Brigaram, se separaram. Se houve divórcio, já está consumado, a questão matrimonial foi rompida. Pode estar sendo discutido ainda, então estão separados. Ou se é união estável, na outra modalidade. Ex-companheiros. Podem adotar conjuntamente? Podem adotar. E a banca vai te dizer que não podem. Primeira parte da nossa análise. Mas podem continuar te trazendo essa possibilidade. Podem adotar conjuntamente. Desde que acordem sobre a guarda e o regime de visitas. Mais importante do que isso vem na sequência. E desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda que justifiquem a excepcionalidade da concessão. Então é muito cuidado, né? Porque existem requisitos aqui. Podem adotar conjuntamente? Sim. Só que acabou acontecendo, o pedido de adoção foi realizado enquanto esse casal estava junto. E aí essa criança, esse adolescente veio para esse estágio de convivência. Só que o que acabou acontecendo? Eles brigaram e se separaram. É possível ainda haver essa adoção conjunta? Sim, conforme está aqui estabelecido no parágrafo. O que mais nós vamos analisar agora? 46. A adoção será precedida justamente desse estágio de convivência que a gente mencionou anteriormente, com a criança ou adolescente pelo prazo máximo de 90 dias. Banca adora prazo. Logo, se aparecer o prazo, ainda mais relacionada a esse tema que é um dos mais importantes do ECA, que é a adoção, falando do estágio de convivência, tu vai ter que decorar. Prazo máximo 90 dias, o estágio de convivência. Mas acaba por aí? Calma, não acaba por aí. Segue comigo na leitura. Parágrafo 1º. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a guarda ou tutela. Também já analisamos isso faz 5 minutos atrás. Durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a convivência da constituição deste vínculo. Então sim, o estágio de convivência pode ser dispensado em uma adoção? E se uma questão de concurso te traz essa, simplesmente te joga essa questão assim, aberta. Pode, tá escrito aqui, pode, não está dizendo os motivos nos quais se encaixa essa possibilidade, mas que pode,
Pode, em qual circunstância que pode ser dispensado o estágio de convivência? Quando este menor já estiver sob a guarda ou tutela destes responsáveis, por um tempo mínimo suficiente que comprove já haver a existência de vínculos. Tá fechado? Então segue comigo. Parágrafo 2º A. Parágrafo 2º, perdão. A simples guarda, pega a tua caneta, a laranja essa que tu tem aí, a verde fosforescente, e grifa o parágrafo 2º, que é outro campeão de concurso público. A simples guarda de fato não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. E aí a gente tem que separar os termos. A guarda aqui é de fato, não é de direito. Se a guarda for de direito, é uma guarda legal. Uma guarda legal é aquela chancelada pela autoridade judiciária. O juiz chancelou, decidiu. A guarda vai para ti agora. O que é uma guarda de fato? É aquela guarda que a gente vê no Brasil. O filho não aguenta mais viver sob o teto do pai e da mãe, porque a mãe é craqueira, o pai está metido com o tráfico de drogas, é aquela situação maravilhosa, ele não aguenta mais violência doméstica, não aguenta mais drogas, crimes. O que ele faz? Ele foge para a casa dos avós e a partir desse momento que ele começa a conviver e a viver sobre o teto dos avós, nasce o que? A guarda de fato, mas é uma guarda de direito? Não. Então separa aí, tá bom? Agora sim, o parágrafo 2º A. O prazo máximo estabelecido no caput. Qual é o prazo máximo estabelecido no caput? A gente está falando aqui do estágio de convivência. Tu já decorou aí, né? O prazo máximo é de 90 dias. Ele pode ser prorrogado? Sim, acompanha aqui agora. Ele pode ser prorrogado por até igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Então o seu juiz vai fundamentar a decisão dizendo que, olha, esse estágio de convivência vai ser dobrado. A gente vai dar mais 90 dias para realmente ver se eles vão estabelecer esses vínculos fraternais, esses vínculos afetivos. Então é 90 mais 90. Então se a banca te disser que o prazo máximo, muito cuidado agora com questão de prazo. O prazo máximo do estágio de convivência é 90 dias? Sim, é 90 dias. Vírgula, ele complementa podendo ser ampliado por igual período, prorrogado, perdão, por igual período mediante decisão fundamentada do juiz? Sim. E o porquê que eles não colocaram no mesmo artigo? Para você ver como o legislador ele peca na hora da elaboração de um projeto legislativo. Por que não colocou junto? Era só ter complementado, vírgula, podendo ser prorrogado por igual período mediante decisão do juiz. Já estava pronto. Não. 2 parágrafos para baixo ele vai lá e complementa. Mas tudo bem. Pode ser então prazo máximo 180 dias, para deixar bem claro para ti. Mas muito cuidado com a nomenclatura, com o português. Porque o artigo caput, o que ele está dizendo para nós? A adoção será precedida de estágio de convivência pelo prazo máximo de 90 dias. Se tocou na prova isso, vai estar certo. E se ele colocar, podendo ser prorrogado por igual período, mediante decisão fundamentada do juiz, também vai estar certo. Mas tu acha que ele vai colocar 2 assertivas iguais na mesma questão? Não, porque daí a gente vai dar margem a recurso, a gente vai anular essa questão. Vamos lá então. Agora nós vamos para o parágrafo 3º. A adoção agora é para aquele casal residente ou domiciliado fora do país. E como vai ser o prazo desse estágio de convivência? Agora não vai ser de 90. Presta atenção ali. O mínimo será 30 dias e o máximo 45. Prorrogável por até igual período. Agora ele acertou, né? Ele já colocou tudo no mesmo artigo, no mesmo parágrafo, no mesmo texto legal. Que bom! Então, se esse casal for domiciliado, residente fora do Brasil, qual vai ser o prazo?
no mínimo 30, no máximo 45, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. 47, agora nós já estamos finalizando, tá, pessoal? Mantenha um foco aí que nós já estamos finalizando aqui a parte da adoção. 47, parágrafo 10, também vou te trazer mais um prazo aqui. O prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias. Prorrogável uma vez por igual período, mediante decisão fundamentada do seu juiz. Novamente. Mas aqui a gente está falando de qual prazo? É do estágio de convivência? Ou é da ação propriamente dita da adoção? É da ação, é do processo adotivo. Então toda a ação do processo adotivo, toda ação relacionada à adoção terá prazo máximo de 120 dias, prorrogável uma vez por igual período. E o que a banca pode fazer contigo? Tentar te confundir nessa questão dos prazos. Ele coloca 90 dias aqui para baixo. Então a ação de adoção pode ter prazo máximo de 90. E não é 90, são 120 dias. 90 é o prazo máximo para o estágio de convivência. Que mais? 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 18 anos. E agora eu quero que tu lembre de uma peculiaridade que a gente grifou na aula passada. O que a gente trouxe na aula passada? Que era obrigação dos hospitais, entidades públicos e particulares manterem registro do nascimento através de um prontuário individual por qual período? Pelo período de 18 anos, justamente vem e fecha um casamento aqui com o artigo 48, para que justamente o adotado possa ser garantido o direito de conhecer a sua origem biológica. E quando é que ele vai ter autonomia da vontade, inclusive autonomia jurídica para ir atrás do seu direito? Quando ele tiver capacidade civil absoluta. E isso só acontece quando ele completa 18 anos. Por isso pós-vírgula lá no final. Ele completou 18 anos, aí ele pode ir atrás da sua origem biológica natural. Agora tu entende por que aquelas entidades, aqueles hospitais públicos e particulares devem manter obrigatoriamente esses registros de nascimento através de prontuários individuais pelo período de 18 anos. Que mais? 49. A morte dos adotantes não restabelece. Então grifa a palavra não. Não restabelece o poder familiar dos pais naturais. Isso não precisaria nem ser grifado, né? Porque a gente já falou tantas situações aqui, tantos exemplos que vão deixar aquele jovem numa situação de vulnerabilidade. Por que a gente destituiu aquele pai e aquela mãe do seu poder familiar? Porque a vida daquele jovem estava ótima? Não, ao contrário, ela era péssima. Eles eram péssimos pais. Então morreram os adotantes, logo a gente vai restabelecer de imediato o poder familiar aos pais biológicos? Não, tá? Tem toda a lógica aqui, o ECA, nesse ponto. Mas, por favor, para a questão de precaução, grifa a palavra não. E agora vamos para o 53. 53. E aí já vai terminar o campo da adoção e eu encerro a aula contigo. Essa parte que a gente está pulando é toda uma parte muito burocrática sobre o processo de adoção internacional, tá? Que é importante, mas não é tão comum ser cobrado nas bancas. Mas a tua atenção vai ficar para casa. Eu não vou ficar aqui batendo letra de lei contigo. Estou te chamando aqui 90% do que mais cai nas bancas. 53. Vamos lá.
do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Tá bom, o que a gente vai grifar aqui? Inciso 5º. Inciso 5º. Acabou. A colocação em família substituta acabou. Nós já vimos guarda, nós já vimos tutela e encerramos com adoção. O campo específico da adoção internacional tu vais ler em casa, porque é burocracia. Eles vão falar muita coisa ali e a gente vai perder muito tempo. Então a gente pulou agora para o campo da educação, cultura, lazer, trabalho. O que a gente vai grifar no artigo 53? Inciso 5º, porque há modificação no ano passado. E as inovações legislativas, elas são fundamentais para as bancas, porque é aqui que ela quer ver se tu está te atualizando ou não. Se tu está com vademecum com uma legislação desatualizada. E o que trouxe aqui como atualização o inciso 5º do artigo 53? Acesso a este jovem, essa criança, esse adolescente, à escola pública e gratuita, próxima à sua residência. Parava aí antes, como tu está acompanhando no teu material, mas ele segue agora a inovação, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Então, por favor, grifas aí, marca no teu material o inciso 5º. Também vamos grifar o parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Tão bacana esse parágrafo único, sim. E os pais que têm feito, os pais mal perguntam para o filho como é que ele está, como é que foi o dia dele. E imagina um pai propondo a definição educacional do processo pedagógico do seu filho. Isso aqui é o mundo dos sonhos, né? Mas o ECA, ele é muito bem estruturado. Tem muita coisa boa dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. E para finalizar, a gente vai para o artigo 54. Artigo 54. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. Inciso 1º, ensino fundamental, obrigatório e gratuito. Então, qual ensino é obrigatório e gratuito? O fundamental. Então, grifa. É o ensino fundamental, que é obrigatório e gratuito. 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Opa! Mas isso é um processo. Olha, é uma progressiva extensão. Quer dizer que é uma obrigação? Não. A obrigação está quanto ao ensino fundamental. O ensino fundamental deve ser obrigatório e gratuito. E o inciso 2, progressiva extensão dessa obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Inciso 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, vírgula. Não é obrigatoriamente na rede regular de ensino, é preferencialmente na rede regular de ensino. O que prepondera na nossa marcação é justamente o advérbio preferencialmente, não é uma obrigação. E o inciso 4, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade, que vai ao encontro de qual legislação, de qual estudo que nós já tratamos contigo aí no curso Vigor. E para aqueles alunos que ainda não viram, nós estudaremos isso no direito constitucional, no campo dos direitos fundamentais, primeiramente, e depois no campo dos direitos sociais. É o quê? Ao acesso gratuito à criança em creches e pré-escolas até 5 anos de idade. Então, há o casamento aqui com a Constituição Federal. Gente,
Para finalizar então, artigo 55, grifa ele todo, também já vi como questão de prova. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos. Te lembra que pupilo é aquele que está sob sua tutela na rede regular de ensino. Faz esse último grifo aí no artigo 55, que também já vi se é questão de prova. A gente faz a nossa pausa. Encerramos aqui a parte 2 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na próxima aula, nós voltamos a partir da profissionalização, da possibilidade de trabalho desse jovem e também cuidaremos da parte das medidas protetivas e socioeducativas. Fechou? Foi um privilégio estar aí com vocês mais uma vez. Juntos somos mais fortes e com muito vigor vamos vencer essa batalha. Até a próxima, um grande abraço!